Olá a todos. A aula de hoje vai ser sobre endereçamento IP Classful. Meu nome é Dalbert e vamos lá. Então, relembrando, né, esse modelo Classful ele era muito utilizado no passado, usado no IPv4, que possui ainda, né, 32 bits. E esse IP ele é dividido em 8 octetos ou 8 bytes. Né? Então, aqui a gente tem um quadrinho onde a gente está colocando aqui a divisão dos octetos. A divisão do IP ela é feita da seguinte forma: cada IP ele tem um prefixo e um host ID. Né? Então, o prefixo ele é usado para identificar a rede. Então, é a parte no IP que identifica a rede a qual ele pertence. E o host ID seriam os endereços que podem ser utilizados, né? Os endereços IPs que podem ser utilizados daquela rede. Né? Esse nome host ID ele sugere até que esses endereços sejam utilizados para hosts. Lá na frente a gente vai ver que nem todos os endereços IPs podem ser utilizados para host, né? E a gente vai ver algumas questões, como por exemplo endereço de rede, endereço de broadcast, mas isso eu deixei lá para o finalzinho e aí a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá, o modelo Classful, ele basicamente tem essas classes, classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. Então vamos começar a falar sobre cada uma dessas classes e aí à medida que a gente for falando vai entendendo como é que para que servem essas classes e como identificá-las. Então, uma pergunta que pode surgir é como identificar as classes e para que servem, né? Então vamos começar pelo classe A. O classe A ele tem o prefixo, né? Esse prefixo aqui a gente pode observar que ele é um prefixo de 7 bits sendo utilizados para ele. Né? A princípio, você pode identificar que ele tem 8 bits sendo utilizado. Né? Só que você observa que tem um zero aqui setado para o classe A. Quer dizer o seguinte, quer dizer que esse bit aqui eu já não posso utilizá-lo. Ele sempre vai estar setado como zero. Né? Então, nos sobra 7 bits para usar para a rede. E para IPs, né? Quantos IPs eu posso utilizar aqui? A gente tem que, se eu estou utilizando, se ele tem 32 bits, né? Eu estou utilizando a parte de rede compromete 8 bits, sobraram 24 bits para ser utilizado como host ID. Né? Significa que eu posso ter, aí aqui a gente faz uma continha, 2 elevado a 24 bits usados para host ID. O que me dá 2 elevado a 24 vai dar 16.777.216 IPs. Né? Então, o classe A, o primeiro ponto que a gente observa é que ele foi criado para redes grandes. Né? Essa é a principal observação em cima dele. Beleza, agora vamos identificar a classe A. Né? A gente falou antes que esse primeiro bit é setado como zero. O que possibilita, lembrar sempre o seguinte, quando a gente está falando de IP, a gente está falando aqui, a gente está debugando o IP de forma binária. Então, os valores vão ser sempre 0 ou 1. Né? Então, qual seria o menor endereçamento possível para esse classe A? Seria todos zerados. Né? Então, se eu zerar todo mundo aqui dentro desse octeto, eu vou ter o menor endereçamento aqui. E qual seria o maior? O maior seria todos uns. Ah, Dalbich, mas por que eu não posso pegar o primeiro e colocar 1? Porque lembra o que a gente falou? A classe A ela já vem especificado que o primeiro bit dela é setado como 0. Tá? E o que isso vai nos dar? Vamos calcular o valor mínimo. Né? Então, e para identificar o valor mínimo, a gente zera tudo aqui. Então, zerado não vai adiantar a gente colocar 2 elevado a alguma coisa que a gente vai ver depois para calcular os endereços, porque nesse caso aqui é zero. Então, simplesmente, a identificação do valor mínimo para a classe A seria 0.0.0, ou seja, 0 aqui, 0 e 0. No entanto, o 0.0.0 é reservado para quem não tem IP. Tem uma videoaula aí no canal de DHCP e que mostra exatamente isso. A gente mostra até no Wireshark o momento em que o IP 0.0.0 está pedindo o IP ao servidor DHCP. Tá? Então, qual é a grande questão? Como o IP 0.0.0 já é reservado, a gente não pode utilizar ele para as redes classe A. Né? Então, o valor mínimo para a classe A acaba sendo o próximo, que é o 1.0.0.0.
beleza? Vamos para o valor máximo agora. No caso do valor máximo, a gente colocou tudo 1, né? E aí a gente começa a calcular. A gente está em binário, vamos passar para decimal. Então, primeiro a gente coloca 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e por aí vai, né? Esse cara aqui, como ele é 0, a gente só repete ele. Então, fazendo essa conversão de binário para decimal, a gente tem aqui que o valor máximo vai ser o 127, né? No entanto, os IP127, a gente já viu em aulas passadas que ele é utilizado para loopback, né? Então, toda vez que você quer fazer algum teste dentro da sua própria máquina, por exemplo, às vezes você instalou um servidor web, quer testar seu servidor web, então você vai utilizar o 127. Na maioria das vezes, se utiliza o 127.0.0.1. Portanto, o valor máximo para a classe A acaba sendo o próximo, né? Não posso usar o 127, que está reservado. Vou utilizar o 126.255.255.255. Dalsh, aí vem duas questões, né? Ué, da onde surgiu o 255? 255 é quando você tem tudo em um octeto, né? Está em binário, você vai converter para decimal. Convertendo isso para decimal, vai dar 255. Eu tenho dúvida. É só ir colocando. O primeiro aqui seria a mesma coisa. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6 e 2 elevado a 7. E aí, convertendo todos eles, te daria o valor aqui de 255. Beleza? Um ponto interessante aqui entre o 127, né? Apesar do 127 estar reservado para loopback, ele ainda é um IP classe A. Alguns autores ainda consideram ele como classe A. Então, caso surja uma pergunta desse tipo em concurso, né, especificando exatamente, beleza, mas qual é a classe do IP 127? Então, ele é classe A. Então, relembrando, né, um classe A, cada rede tem 2 elevado a 24, né, dando esse número bem grande aqui, mais 16 milhões. Aí, a outra pergunta que vem é, quantas redes classe A eu posso ter, né? Dado que existe a classe A, quantas redes eu posso ter ali dentro? Então, agora a gente faz um outro tipo de cálculo, que é, teríamos inicialmente, né, 8 bits usados para a rede, aqui dentro. No entanto, como a gente já falou, o primeiro bit já está marcado. Então, sobram 7 bits para usar na identificação da rede, né? Portanto, temos 2 elevado a 7, que vai nos dar 128, né, para utilizar na identificação de redes. Menos a rede 0.0.0, que a gente falou antes, que é quando a máquina não tem IP, e retirando o 127, que é loopback, nós temos 126 redes possíveis para serem utilizadas em classe A. Ok? Então a gente falou de quantos IPs podem ter em cada uma dessas redes, e agora a gente está mostrando quantas redes o classe A pode ter. Então cada uma dessas 126 vai ter 2 elevado a 24 IPs dentro dela. Muito bem, agora falamos do classe A, vamos falar agora do classe B. Então, para o classe B, a gente observa aqui que nós temos os 2 primeiros bits setados, né? É fixo, tá? Setado. O que vai nos sobrar para a gente aqui, né? A gente originalmente teríamos 16 bits para prefixo, só que 2 já estão setados, já foram, vamos dizer assim, usados. Então, a gente tem 14 bits usados para a rede. Do outro lado, né, analisando os IPs, nós temos 16 bits usados para host ID. Então, a gente tem 16 bits para utilizar para IP. Permitindo 2 elevado a 16, né, que isso vai nos dar 65.536 IPs. Então, o classe B ele foi pensado para redes médias. Tá ok? Esse ponto é interessante porque quando a gente analisa, né, tem até eu coloquei nas referências aí um ponto da Cisco, que mostra o seguinte, que acima de 65 mil IPs dentro de uma mesma rede já se torna, vamos dizer assim, já começa a ter muitos problemas em cima dessa rede, né? Então não torna viável. Tem uma referência interessante aí da Cisco, quem tiver curiosidade pode dar uma olhada. Bom, então vamos lá. Só repetindo, classe B utilizado para redes médias. Agora, como identificar um classe B, né? Então, já vimos que os 2 primeiros bits são setados, como 1 e 0. Então, para o mínimo, a gente vai zerar tudo.
né? Obviamente não podemos zerar os dois primeiros bits, a gente não pode mexer. E para o máximo, vamos colocar tudo 1. Então vamos ver como é que vai ser. Para o valor mínimo, nós vamos fazer a conversão de binário, né? Então aqui, 0, 0, 0, só que o primeiro está setado como 1. Então ele é 2 elevado a 7, que vai nos dar 128. No segundo octeto, tudo zero, já que ele está tudo zerado, né? Então, a identificação do valor mínimo para a classe B seria 128.0.0.0. Beleza? Agora vamos para o valor máximo. No valor máximo, a gente faz o oposto, a gente joga tudo 1, né? Só não vai mexer, novamente lembrando, nos primeiros bits setados. Então, nesse caso, fazendo a conversão de binário para decimal, nós vamos ter 128 mais 32 mais 16, que vai dar 191 no primeiro octeto. E no segundo octeto vamos ter 255. Dalsh, por que 255? Lembrando, né, gente? Porque como está tudo setado como 1, se você tem um octeto todo setado como 1, quando você converter ele, ele vai virar 255. Aí tem gente que faz dessa forma que eu faço aqui, vai colocando 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e faz a conversão. Tem outras pessoas que já fazem essa conversão logo de cabeça, né, do binário para o decimal. Enfim, à medida em que vocês forem se acostumando a trabalhar com IP, vocês vão fazer a maioria dessas contas de cabeça, tá? Então a identificação do valor máximo para a classe B seria de 191.255.255.255. Né? Lembrando que a gente está no máximo também para os endereços de IP dessa região aqui de Host ID. Então, relembrando, cada rede com 65.536 IPs é usado para redes médias, né? E aí vem a pergunta, quantas redes eu posso ter no classe B? Nesse caso, originalmente teríamos 16 bits para usar para a rede. No entanto, os dois primeiros bits já foram marcados, né, como a gente já viu, sobrando 14 bits para usar na identificação da rede. Então, 2 elevado a 14, 16.384. Né? Isso aqui vai possibilitar para a gente a identificação, vai possibilitar, cliquei errado, vai possibilitar para a gente 16.384 redes possíveis do tipo classe B. Agora vamos para o classe C. Né? O classe C, a gente já observa aqui que ele vai ter 3 bits setados, né, fixos nele. Então, originalmente, ele teria 24 bits para ser utilizado para redes, né, como prefixo de rede, só que a gente só vai poder utilizar 21 bits, dado que 3 já estão setados. Né? Sobrando 8 bits para Host ID. Né? O que vai permitir que cada rede classe C vai ter 2 elevado a 8 bits. Né? Portanto, cada rede classe C tem 256 IPs. E ela foi projetada para redes pequenas, né? Como a gente pode observar. Se eu só posso colocar 256 IPs dentro dessa rede, ela é menor do que um classe B e, consequentemente, menor do que um classe A. Então vamos lá, agora identificar a classe C. Né? Então, como os 3 primeiros bits são marcados, a gente vai fazer a variação. Então o mínimo seria, deixa os 3 marcados, bota o resto tudo 0, e o máximo, deixa os 3 marcados e bota o resto tudo 1. Então vamos lá. O valor mínimo, a gente tem o 2 elevado a 7 aqui, convertendo de binário para decimal, né? A gente tem o 2 elevado a 7, 2 elevado a 6, que vai nos dar 192. Ponto 0, ponto 0. Quer dizer o seguinte, toda rede que começar com 192, né, ponto 0, 192 ponto qualquer coisa, já sabe, ó, começou a falar de uma rede classe C. Tá ok? Toda vez que eu estiver falando desses valores mínimos, valores máximos, vai fazer, isso permite para você identificar em qual classe está aquela rede. Então, o valor máximo, a gente vai repetir os 3 primeiros bits setados e vai colocar todo o restante 1. Então, a gente observa que o valor máximo para uma classe C vai ser 223 no primeiro octeto, 255 no segundo, 255 no terceiro, e depois a gente também observa 255 no quarto, já que esse é só utilizado para IPs. Né?
Bom, relembrando, cada rede vai ter 256 IPs e aí a pergunta, quantas redes classe C eu posso ter? Então vamos lá. Teríamos 24 bits usados para a rede, só que 3 foram fixados, né? 3 bits foram fixados, foram marcados. Então a gente não pode usar. Sobraram 21 bits. Então, nesse caso aqui, a gente pode utilizar 2 elevado a 21, que vai dar 2.097.152 para usar na identificação de redes. O que nos diz que a gente pode ter mais de 2 milhões de redes para utilizar como classe C. Cada redezinha dessa com 256 IPs. Beleza? Vamos lá. Agora vamos para o classe D. O classe D ele é utilizado para multicast, né? Então, eu não fiz aqui todas aquelas conversões que a gente faz para o que é para IP e o que é para rede, né? Nesse caso aqui, a multicast vale uma aula específica sobre multicast, para vocês entenderem, né? Ele é utilizado para grupos de multicast e não é uma identificação simples de host, tá? Mas o que é interessante saber é quando é que eu estou em um IP que é multicast, então fazendo aqueles mesmos cálculos que vocês fizeram inicialmente, que nós fizemos, nós temos 224.0.0, né? Então toda vez que já tiver um 224.0.0, já sabe que está no mínimo ali, já está em um multicast. E o máximo dele é o 239. Então qualquer IP que esteja entre 224 e 239, a gente sabe que é um IP utilizado para multicast. Agora vamos para a última classe, que é uma classe reservada para uso futuro, né? Então, fazendo a simples conversão de binário para decimal, a gente tem que essa classe reservada, ela começa no 240 e vai até o 255. E aí uma pergunta, Adalto, mas por que não é 255 para tudo? Porque o 255 para tudo, ele é utilizado para broadcast. Então, é uma parte do endereço que também é reservada e não pode ser utilizada para essa classe aqui. Tá ok? Bom, vamos para um resumo, né, do Classful. Então, classe A vai do 1 e vai até o 126. O classe B ele fica entre o 128 e o 191. O classe C entre o 192 e o 223. O D entre o 224 e o 239. E o E entre o 240 e vai até 255, com exceção do último, que vai ser utilizado para broadcast. Beleza? Bom, agora vamos... eu fiz aqui só para relembrar, né? Uma perguntinha. Posso usar todos os IPs dentro de uma rede? A resposta é não, né? Você não pode utilizar todos os IPs para hosts. Por quê? Porque toda rede possui IP para endereço de rede e endereço de broadcast. O que é isso? Quando um roteador vai entregar um determinado pacote, quando você observa as tabelas de rota de um roteador, você vai observar lá que lá tem o endereço de rede, né? Por que tem esse endereço de rede? Que é a forma como o roteador tem para identificar para qual rede que ele tem que mandar. Então, toda rede tem que ter o seu endereço de rede. E também tem que ter o endereço de broadcast, que é utilizado para quando você quer mandar uma determinada informação para todos os hosts daquela rede, né? Para todos os, vamos dizer assim, os IPs que estão naquela rede. Tá ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? A rede classe C, o 92.168.10.0, ela tem o mínimo de 192.168.10.0 e o máximo de 192.168.10.255. A gente observa aqui, por que o máximo foi 255? Porque a gente sabe que é um classe C, né? Se é um classe C, tudo isso aqui está sendo utilizado para a rede. Então, só sobrou o último octeto para ser utilizado como host, né? Então, quando você coloca aqui no último octeto 1, né, coloca 8 1 seguidos, quando você converter de binário para decimal, vai estar 255. Quantos IPs eu posso utilizar nessa rede? Então, a resposta para isso é bem simples. 2 elevado a 8 dá 256 IPs. Agora, a outra perguntinha é quantos hosts eu posso colocar dentro dessa rede? Então, agora é diferente, né? Eu vou ter que fazer 256 menos o endereço de rede e menos o endereço de broadcast, que vai me dar 254 hosts. Quer dizer o seguinte, que
mesmo, e isso vale para todas as outras redes, tá, gente? Classe B, classe A. O que eu estou mostrando aqui é que toda vez que você tiver uma rede, você vai ter que separar dois IPs, um para endereço de rede e um para endereço de broadcast, tá? Bom, para aulas futuras a gente vai fazer uma videoaula também sobre classless e CIDR, que é quando você não está mais obedecendo esses parâmetros do Classful, tá? Vamos ver como é que fica, né? Porque fazer esse tipo de aula em slide pode ficar um pouco acelerado demais, mas a gente vai fazer um teste, tá ok? Aqui está a bibliografia utilizada, né? E, enfim, quem tiver curiosidade, quiser se aprofundar mais, pode utilizar. É isso aí.